Você foi levado a acreditar que a BlackRock é que controla o mundo. E se eu te dissesse que a BlackRock é apenas a superfície de um sistema muito maior do que você imagina? Então, quem realmente manda no mundo? Essa pergunta me guiou a encontrar os poderes ocultos da nossa sociedade. A cada 2 meses, um grupo seleto de pessoas se reúnem dentro desse prédio na Suíça. É o lugar onde homens que controlam trilhões de dólares se encontram no sigilo absoluto. Sem jornalistas, sem gravações, sem atas públicas. Você não votou neles, mas juntos, eles têm o poder de controlar os caminhos da economia mundial e afetar diretamente sua vida. Ali, acordos são feitos, dívidas são redesenhadas, moedas nacionais são ajustadas. E no final, a vida de bilhões de pessoas ao redor do planeta é influenciada. Esse lugar é o BIS, ou simplesmente BIS, o Banco de Compensações Internacionais, conhecido também como Banco dos Bancos Centrais. You've described the banks as the single greatest control mechanism of human behavior in a society, I think. Particularly the central banks. E quando a gente fala sobre poder de bancos centrais, surge uma questão inevitável. Se o seu dinheiro pode ser controlado por meia dúzia de instituições em reuniões secretas, quais são as alternativas que realmente dão mais autonomia para pessoas comuns como nós? É justamente aí que entra a Binance. Enquanto bancos centrais usam juros, impressão de moeda e regras feitas em silêncio para ditar o destino das economias, a Binance oferece um caminho paralelo, um mercado global aberto 24 horas por dia, onde você pode comprar e vender criptomoedas de forma simples e segura. A Binance é a plataforma mais confiável pelos seus mais de 280 milhões de usuários ao redor do planeta. Ela é a número 1 também quando o assunto é liquidez de Bitcoin. Lembre-se, no mercado altamente volátil como o cripto, liquidez significa confiança e garantia de operações mais eficientes e com menos riscos. A Binance está oferecendo uma oferta especial para novos usuários. Se você abrir uma conta agora pelo meu link e comprar $50 em qualquer criptomoeda, você ganhará 10 USDC como recompensa. Criar uma conta é gratuito e leva poucos minutos. Primeiro, clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e crie sua conta. Pode ser via e-mail, Google, Apple ou Telegram. Segundo, preencha seus dados e verifique a conta. Faça seu primeiro depósito, depois vá até a aba Hub de recompensas. Desça até a opção Explorar Mais e clique em Realizar tarefa. Agora é só comprar $50 em Bitcoin e garantir sua recompensa de 10 USDC. Não se esqueça, essa oferta só funciona com o meu link de referência. Então, quando for criar sua conta, vá diretamente sem erro pelo link da descrição ou no comentário fixado. Obrigado Binance por patrocinar esse vídeo. Invista com responsabilidade e seja bem-vindo ao mundo das finanças descentralizadas. Enquanto instituições como a Binance simbolizam a descentralização, o BIS foi criado para concentrar o poder financeiro em um único ponto. Mas para entender como o BIS se tornou o topo de uma pirâmide financeira que domina e dita o futuro de nações inteiras, precisamos voltar a um período em que o mundo estava prestes a mergulhar no caos. O ano era 1930. Oficialmente, o BIS foi criado para uma função técnica: administrar compensações impostas à Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. Reuniões discretas logo transformaram o BIS em algo muito mais influente do que um simples escritório de compensações. E foi nessa fase inicial que um personagem sombrio cruzou seus corredores. Allen Dulles, que mais tarde se tornaria o primeiro diretor da CIA, frequentava reuniões e mantinha contatos próximos com figuras-chave do BIS. Ele entendeu rápido que poder político e poder financeiro são duas faces da mesma moeda, e o BIS era o elo perfeito entre elas. Dulles facilmente foi um dos homens mais poderosos do século passado. Sua rede de contatos incluía executivos, banqueiros e espiões, muitos ligados ao Wall Street e a famílias influentes como os Rockefellers. Ele operou nas sombras do governo dos Estados Unidos durante muitos anos e movia peças humanas como verdadeiros peões, cavalos e torres, sempre visando a expansão do poder político e corporativo americano. Esse homem derrubou governos e muitos o enxergam como o prelúdio do Deep State dos Estados Unidos. O governo formal era apenas fachada. O verdadeiro poder sempre esteve nas redes secretas de inteligência. Lembre-se, presidentes são passageiros, mas o sistema é permanente e sempre esteve alinhado para servir a uma elite política, corporativa e financeira. E quem ousou denunciar isso literalmente levou uma bala na cabeça. The very word secrecy is repugnant.
in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. The report is that the president is dead. Nos primórdios do BIS, ele era só mais uma ferramenta para o sistema. No entanto, foi durante a Segunda Guerra Mundial que o verdadeiro caráter do BIS ficou impossível de ser ignorado. Quando Hitler invadiu a Tchecoslováquia, uma de suas primeiras ações foi tomar o ouro do Banco Central de Praga. Documentos mostram que o BIS e também o Banco Central da Inglaterra, em nome da neutralidade, processaram diversas transações envolvendo ouro saqueado de países invadidos pelo Terceiro Reich. O mais perturbador, representantes dos países ditos inimigos continuaram sentando na mesma mesa do Conselho do BIS durante toda a guerra. Britânicos, americanos, alemães, todos trocando informações e mantendo a engrenagem financeira funcionando. Nisso ficou claro que para o BIS, e quando digo BIS eu quero dizer o sistema financeiro, não importava quem estava vencendo a guerra. E essa cumplicidade velada foi descrita em detalhes no livro Torre da Basileia. Então, não é à toa quando dizem que todas as guerras modernas são, na verdade, guerra de banqueiros, na qual oligarcas do sistema bancário ganham dinheiro independente do lado. It was Schacht's job to arrange finance for the building of the Third Reich. The BIS channeled investments from the Allied powers into Germany for the expansion of her economy. Although after 1933 there were no new investments, existing investments were renewed annually and paid into Hitler's Reich. By 1939, 294 million gold Swiss francs had been channeled into the German economy. Schacht's economic priority became the rearmament of Germany. Through the BIS, the Allies had been investing in an economy gearing itself for war. Mas o que parecia ser apenas um escândalo ligado ao nazismo se transformaria em algo muito maior, quando o BIS ajudou a moldar a nova ordem econômica mundial. Em 1944, durante a Conferência de Bretton Woods, representantes dos aliados votaram pela dissolução do BIS. O motivo era óbvio: colaboração com os nazistas. Mas algo aconteceu, e a decisão simplesmente desapareceu dos planos. Nos bastidores, forças muito mais poderosas trabalhavam para garantir que ele continuasse vivo, o que poderia fazer um banco acusado de lavar o ouro de Hitler sair ileso. É aí que entra o poder que você nunca vê. Os poderes do capitalismo financeiro tinham um objetivo de controle de longo alcance. Nada menos que criar um sistema de controle financeiro mundial privado capaz de dominar o sistema político de cada país e a economia do mundo como um todo. Esse sistema seria controlado de forma feudal pelos bancos centrais do mundo, agindo em conjunto por meio de acordos secretos firmados em frequentes reuniões e conferências privadas. O ápice do sistema seria o BIS na Basileia, Suíça, um banco privado controlado pelos bancos centrais do mundo, que eram eles próprios corporações privadas disfarçadas de entidades governamentais independentes. Então, através do BIS, cada banco central nas mãos de homens como Montagu Norman, do Banco da Inglaterra, e Benjamin Strong, do Fed de Nova York, procurou dominar seu governo pela capacidade de controlar títulos e/ou empréstimos da dívida, também para manipular o câmbio estrangeiro, para influenciar o nível de atividade econômica no país e, claro, influenciar políticos cooperativos por meio de recompensas econômicas no mundo dos negócios. E exemplos reais de como os bancos centrais controlam nossas vidas não faltam atualmente. E o Japão foi um laboratório perfeito dos efeitos do poder monetário concentrado em poucas mãos. Após a rendição incondicional que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial,
O Japão estava falido. Cidades destruídas, sistema bancário quebrado, um povo em condições miseráveis dependente de ajuda externa para sobreviver. Foi nesse cenário de terra arrasada que o Banco do Japão se tornou um experimento de engenharia econômica sem precedentes. Sob a supervisão das forças de ocupação americana, economistas e tecnocratas redesenharam o sistema bancário japonês. Primeiro, injetaram o dinheiro no sistema de forma controlada na economia real. Linhas de crédito alimentaram um boom de crescimento. Fábricas surgiram, empresas se expandiram, a economia como um todo se desenvolvia. O Japão parecia viver um verdadeiro milagre econômico. A população nunca tinha visto tanta prosperidade em sua história. De 1950 a 1973, a economia japonesa cresceu 2 vezes mais que a da Europa Ocidental e mais de 2,5 vezes mais rápido que a dos Estados Unidos. Durante a década de 1960, eles dobraram de tamanho em apenas 7 anos. 30 anos depois da Segunda Guerra Mundial, a economia do Japão ficou em segundo lugar no mundo. Em 1980, os economistas estavam fazendo as contas de quando o Japão iria passar a economia dos Estados Unidos. A década de 80 ficou conhecida como a década do medo do Japão. A Toyota e outras empresas japonesas estavam simplesmente dominando mercados estrangeiros. A Mitsubishi comprou o Rockefeller Center, a Sony comprou a Columbia Pictures. A pequena ilha no Oriente estava começando a incomodar quem realmente tem as rédeas do planeta nas mãos. De forma meticulosamente calculada, arquitetaram um freio para o crescimento econômico japonês. Primeiro, fizeram um acordo, no qual os Estados Unidos basicamente obrigaram 4 países a desvalorizarem o dólar em relação às suas moedas. Os Estados Unidos colocou de joelhos o Japão, porque havia aquela onda de invasão de produtos japoneses nos Estados Unidos, né? E nos anos 80, a grande briga dos americanos era para forçar uma valorização do ien, porque o ien veio super desvalorizado desde a saída de Bretton Woods, né? Desde a saída da Segunda Guerra, passando por Bretton Woods até os 80, com uma taxa ultra competitiva, ultra desvalorizada, que um pouco na linha do dumping cambial que a gente fala da China, né? Que ajudou muito na reindustrialização do Japão e na explosão das exportações e na tomada dos mercados mundiais que o Japão fez. Então, os Estados Unidos forçou a valorização e conseguiu, né? Então, nos acordos do Plaza e depois do Louvre, que foram acordos feitos entre banqueiros centrais, especialmente Estados Unidos, Alemanha e Japão, se chegou no consenso, né? Os japoneses não gostaram muito disso, mas eles estavam prestes a receber uma escalada tarifária do Congresso americano contra produtos japoneses, também exatamente o que a gente vê ocorrendo hoje com Trump, com Estados Unidos e China, né? Segundo e mais importante, se infiltraram nos poderes do Banco Central do Japão. O objetivo final era criar uma crise, mas para gerar uma crise, primeiro você precisa criar uma bolha. Então, o Banco Central do Japão ligou a torneira do crédito como nunca antes visto em sua história. Os bancos literalmente corriam atrás das pessoas para emprestar dinheiro, mas não porque queriam, e sim porque o Banco Central os forçaram. Inicialmente, todo mundo fica feliz, o país acha que está vivendo o paraíso na Terra. Pessoas comprando 1, 2, 3 casas, empresas crescendo, lucros nas alturas, todo mundo sorrindo. Até que tudo se torna uma grande mania e o capital deixa de ser produtivo e se torna especulativo. Um cenário no qual a Nissan, por exemplo, ganhava mais dinheiro especulando no mercado financeiro e imobiliário do que na fabricação e venda de carros. Era tanto dinheiro circulando que o Japão levantou condições de comprar 75% de todos os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, leiloados em 1986. Em alguns bairros de Tóquio, o preço do metro quadrado chegou a ser 350 vezes maior ao de Manhattan, em Nova York. Estimava-se que o preço das terras do Japão inteiro custavam 4 vezes mais que a dos Estados Unidos, mesmo o território japonês sendo 26 vezes menor. Mas assim como todas as bolhas, uma hora ela estoura. E com a do Japão, não foi diferente. De repente, os preços das terras, casas e outros ativos pararam de subir. Em 1990, o mercado de ações caiu 32%. No ano seguinte, o Banco Central do Japão finalmente fechou a torneira do dinheiro. A recessão, deflação, crise ou qualquer outro nome que você queira dar, estava finalmente instaurada. Mais de 5 milhões de japoneses perderam seus empregos. O suicídio se tornou a principal causa de morte para homens entre 20 e 44 anos. A dívida do Japão chegou a patamares superiores a 100% do PIB. E o mais bizarro, prolongaram esse estado de devastação econômica de propósito. That's what my book Princes of the Yen shows, that the Bank of Japan created the asset bubble of the 1980s on purpose. And I could even show that it was intentional
Why would they want to do that? In order to have what follows, a massive long recession. I didn't expect it to be a 20-year recession. I mean, that's pretty brutal and crazy. But that's what they wanted. Why did they want that? In order to blow up the successful system. Japan was far too successful. It had to be destroyed, just like the German economy and others in the past. Who wanted it destroyed and why? Well, you know, if you go back to Japan's relationships with other countries in the world in the 60s and 70s, particularly 70s and then early 80s, it became clear the one country that was most unhappy about Japan was the United States of America. They had one political initiative after another to try to force the Japanese to change their economic system. Yeah, slow down. Structural impediments initiative, this, that, and the other. No, this is unfair. You must change all your business practices. Now, officially, in terms of the economics, the argument was always, we want to help you become a stronger economy. Are you sure? E como sempre acontece, a crise abriu caminho para soluções radicais. Com a economia acuada, as elites financeiras implementaram reformas estruturais que, em tempos normais, teriam encontrado resistência feroz. Abertura de setores estratégicos, liberalização de mercados em alinhamento total às regras do bloco financeiro internacional. Tudo embalado, lógico, como modernização e progresso. Essa história contada em detalhes no livro Príncipes do Ien prova algo inquietante. Um banco central com independência suficiente e coordenação internacional de interesses secretos como o Deep State pode reescrever o destino econômico de um país inteiro, sem que a população perceba como ou por quê. E esse é exatamente o tipo de poder que o Carol Quigley descreveu em Tragedy and Hope, um sistema global, privado, controlado pelos bancos centrais do mundo, agindo como senhores feudais de uma nova ordem econômica. O Japão pós-guerra não foi um caso isolado, foi apenas um capítulo de um projeto muito maior de gerar ciclos de boom e crises, dívida e dependência. Uma cartilha encabeçada pelo Consenso de Washington feito através de instituições como o BIS, o FMI e o Banco Mundial, que quando chegam com a ajuda para um país falido, os condicionam a aplicar políticas que qualquer economista bem instruído sabe que drenam a capacidade de desenvolvimento do país. Nos últimos anos, o BIS assumiu um papel de liderança na pesquisa e implementação das chamadas CBDCs, moedas digitais emitidas por bancos centrais. Oficialmente, elas trariam mais eficiência, segurança e inclusão financeira. A verdade é que o nome já é bastante revelador. Já vivemos nos sistemas das BDCs. Nosso sistema bancário já é digital. A ideia é introduzir o C de central, ou seja, centralização do sistema. Com moedas digitais de bancos centrais como o Drex, que está sendo desenvolvido para o Brasil, a promessa é de programabilidade do dinheiro. Você poderá criar contratos inteligentes para permitir que, por exemplo, na compra de uma casa, a escritura dela esteja vinculada à moeda digital. Então a transferência de propriedade fica totalmente digitalizada, reduzindo custos com intermediários como cartórios e advogados. Incrível, né? Quanta facilidade, comodidade e economia não teríamos. Por que ser contra um avanço tecnológico desse? Será porque com uma CBDC cada transação poderia ser rastreada em tempo real? E com o design certo, o dinheiro poderia até ter prazo de validade ou restrições de uso impostas pelo emissor. É o sonho de qualquer sistema de controle total e o pesadelo de qualquer defensor de liberdades individuais. E essa agenda de controle ficou escancarada pelo próprio gerente-geral do BIS em 2020. Analysis on CBDC, in particular for the use of general use, we tend to establish the equivalence with cash, and there is a huge difference there. For example, in cash, we don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability, and also we will have the technology to enforce that. Novamente, essa visão remonta exatamente ao que Quigley descreveu. Um sistema feudal de bancos centrais agindo em conjunto, fazendo acordos secretos em reuniões privadas e no topo, o BIS, invisível para o público, mas onipresente na engrenagem que move o planeta. E o mais interessante é o nível de perspicácia na implementação dessa agenda.
É tudo feito de forma gradual para que você não perceba que está entrando dentro do plano. Primeiro, nossos documentos foram todos digitalizados. Depois veio o Pix, que nesse vídeo sobre o futuro do sistema monetário foi amplamente elogiado por um dos economistas-chefe do BIS. A esse ponto, você já está começando a entender como as coisas são introduzidas aos poucos ou em momentos de crise para que não sejam questionadas. Mas lógico, tudo sempre no nome da segurança, comodidade e redução de custos. A ponte aérea Rio-São Paulo se tornou hoje a primeira no mundo a usar o reconhecimento facial de passageiros. Boa tarde, Braga. O objetivo desse projeto é agilizar e aumentar a segurança no embarque de passageiros aqui no aeroporto Santos Dumont e também em Congonhas, por onde opera a ponte aérea Rio-São Paulo. Mas no longo prazo, o objetivo é ampliar para todos os aeroportos do país. Eu não queria entrar nesse assunto, mas já está começando a ficar mais do que claro o verdadeiro rumo que isso tudo está tomando. Transhumanismo, CBDCs estão se entrelaçando à tão discutida ideia de renda básica universal. Yuval Harari, proeminente autor e porta-voz do Fórum Econômico Mundial, tem discutido em seus novos livros como a inteligência artificial pode gerar uma nova classe social na sociedade, a classe dos inúteis. Com uma classe de pessoas inúteis que perderam o emprego e não são mais empregáveis por causa dos avanços da IA, nasce então a ideia de uma renda básica universal. E as moedas digitais centralizadas podem ser a conexão que conectará um governo totalitário o poder de distribuir essa dita renda e, consequentemente, o poder de ditar até no que você pode ou não gastar através de um sistema de crédito social super avançado. Acredite ou não, mas, em um nível mais profundo, isso tudo pode existir na forma de um implante eletrônico. Interesting, you come to the conclusion we need a basic income, but why has it been favored since, well, the last, 10 years by all the billionaires, the Davos billionaire class? Why are they favoring it? Because they want to roll out centralization, digital ID, and digital money and CBDCs. And if you link that, it becomes a very totalitarian system. So you have to ensure that we don't have so much centralization. Okay. And the basic income is going to be the bribe to accept the microchip implant, I fear. When Elias Brotberger goes to work, he doesn't need ID. And he doesn't need money. In fact, much of what he needs to get through the day is hidden right there, just below the surface, in his hand. Like to touch it? Yeah. Yeah? Oh, weird. Yeah, it's like a grain of rice. Yeah, a grain of rice. Embedded in his hand is a microchip that serves as his keys, his ID, and his wallet. Human microchipping may be our future. But in Sweden, it's already reality. Se você olhar para a história de Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico Mundial, você vai perceber que um dos seus mentores foi Henry Kissinger. Henry Kissinger foi um político muito poderoso dentro do governo dos Estados Unidos. Ele foi uma figura altamente controversa e teve relações com uma organização polêmica chamada Clube de Roma. I have met practically every leader in the last 40 years. And there were only 3 or 4 leaders who really made a lasting impression on me and to a certain extent changed my thinking. And one of those was Mandela, another one was my teacher at Harvard 50 years ago, Professor Henry Kissinger. He had a massive impact on Schwab's overarching ideology in the future. And that was partially because Kissinger was mixed up within a lot of groups, including very much the Rockefellers. And you mentioned, David, Henry Kissinger. Actually, I guess I was the first one who got to know him because he was a member of an organization called the Council on Foreign Relations in New York. Now, Henry Kissinger himself, of course, the point man for the Club of Rome and for the ideology of population reduction. Essas ideias que tentam nos impor através de instituições obscuras rodam nas sombras do poder dos políticos, que em sua maioria são marionetes do sistema, subornados por agências secretas, corporações ou até ONGs e think tanks ditos independentes, quando na verdade são financiados por bilionários e, óbvio, com o interesse de formar um clube no qual você não é convidado. Lembre-se, é tudo sobre criar um problema e trazer a solução. E a solução propostas pelos intelectuais da nossa era beira a psicopatia. So we may be facing in the 21st century a completely new kind of inequality
which we have never seen before in human history. On the one hand, the emergence of a new upgraded elite of superhumans enhanced by bioengineering and brain-computer interfaces and things like that. And on the other hand, a new, massive, useless class. A class that has no military or economic usefulness and therefore also no political power. What to do with them and how will they find some sense of meaning in life when they are basically meaningless, worthless? My best guess at present is a combination of drugs and computer games. Voltando ao BIS, ele então na verdade é apenas mais uma ferramenta para pôr em prática esses interesses. O fato é que o BIS está acima de qualquer nação, acima de qualquer lei, é o que eles chamam de imunidade soberana. E isso nos leva à última reflexão. O que significa viver num mundo onde o banco mais poderoso é também o mais invisível e dita as regras da sociedade por uma elite que não foi eleita pelo povo? O BIS nasceu de um acordo pós-guerra, sobreviveu a um escândalo de colaboração com um regime brutal, resistiu a tentativas de extinção e hoje atua como um cérebro financeiro global. Ele não precisa aparecer em manchetes, não precisa de campanha de relações públicas. Seu poder vem justamente do anonimato e da ligação direta com bancos centrais que controlam o destino de moedas e economias inteiras. Então não fique perplexo quando ver bolhas e crises estourando. É tudo parte de uma engenharia social que faz a gente pensar que nós somos os culpados, quando na verdade é tudo sobre manipulação, divisão e controle das massas. Enquanto o público acompanha debates parlamentares e eleições presidenciais, decisões cruciais sobre crédito, inflação, dívidas nacionais e o futuro do sistema financeiro são tomadas numa sala fechada em Basileia. E talvez seja essa a maior lição. Entender que no mundo atual, o verdadeiro poder raramente está onde todos estão olhando. Eu sei que algumas pessoas podem ter achado esse vídeo sensacionalista ou até alarmista, mas simplesmente negar essa realidade é um auto-engano. Eu confesso que fiquei com medo de postar esse vídeo porque eu sei que é impossível negar o nível de poder de certas pessoas e instituições que não estão na mídia. O próprio economista Richard Werner foi espionado pela CIA e teve seu livro barrado inúmeras vezes de ser publicado nos Estados Unidos por mostrar como os bancos centrais têm poderes astronômicos nas mãos. Talvez você ache tudo isso conspiracionista, mas para aqueles que sentem verdade nisso tudo que foi apresentado e ficou um tanto quanto desesperançoso, eu recomendo fortemente você se apegar em Deus. Só Ele é capaz de dar sentido e força para o mundo em que vivemos. Esse vídeo provavelmente será desmonetizado. Se você quer apoiar meu trabalho, você pode se tornar membro ou fazer uma doação pelo LivePix. A doação mínima é R$2. Um abraço e até o próximo vídeo.